Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estaremos tratando da nossa segunda videoaula do módulo Livros Históricos do Seminário Cetadeb, onde nós vamos estar tratando de dois livros hoje. Vamos estar estudando dois livros, o livro de Juízes e o livro de Ruth. Bom, o livro de Juízes é conhecido como Sefer Sofetim nas cópias hebraicas e Livro dos Juízes dos Filhos de Israel nas versões siríacas e arábicas. Esse livro foi chamado somente por Juízes na Septuaginta. Septuaginta, que sempre lembrando, foi escrito no 3º século antes de Cristo. Este livro trata basicamente do período dos juízes, que eram homens e mulheres que governavam regiões ou às vezes toda a nação de Israel por um período de tempo, não sendo necessário que ele morresse para ser substituído. Tá? Cabe ressaltar que aqui nós estamos começando, a Bíblia começa a tratar de uma nação totalmente teocrática, né? Então é por isso que você vê os juízes eles governando, eles julgando a nação de Israel, mas sempre com Deus sendo o soberano, né? No governo. Bom, provavelmente o livro foi escrito antes dos dias de Davi, como está lá, sugere, né, o entendimento de 2 Samuel 11:21, quando diz assim: quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubbezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Heteu. Então isso aí seria essa narrativa nos dá a impressão de que o livro de Juízes foi escrito antes dos dias de Davi. Nós temos também uma passagem em Salmos 68, versos 8 e 9, né? E também Salmo 97, versículo 5, que dizem assim: tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Esses dois textos parecem se referir a Juízes 5, versos 4 e 5, que diz assim, ó: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Então, esses textos nos dão uma indicação de que provavelmente o livro teria sido escrito antes dos dias de Davi. Porém, há quem defenda que o livro foi escrito nos dias de Salomão, então até mesmo nos dias do próprio rei Davi, podendo então ser Natã ou Gate seus autores. Alguns sugerem que o rei Ezequias também, ou ainda Esdras ou Neemias também possam ter sido os autores. Entretanto, Ezequias é muito longe, na minha opinião. Isso agora eu vou dar minha opinião. Ezequias eu acho que é muito longe dos eventos. Aceitar Natã ou Gate para terem escrito o livro, tudo bem, nós teremos que considerar então que os demais livros anteriores também não teriam sido, como Josué, por exemplo, não teria sido escrito, né, no período de Josué, né? E aí nós falamos um pouco sobre isso, né? O capítulo 15, verso 63, deixava essa ideia de que alguém fora do tempo de Josué teria escrito, né, o livro de Josué. Então não seria nada surreal imaginar que Natã ou Gate seriam os autores do livro, né, de Juízes. Agora Ezequias é muito distante, e Esdras também me parece ser muito forçada o entendimento de Esdras ser o autor,
porque nós temos uma evidência na formação do cânon da Tanakh, né? Porque os livros históricos, eles compõem, né, a primeira parte, exatamente Josué, Juízes, Samuel e Reis, né, eles compõem a parte que está lá nos profetas anteriores, ou seja, lá na segunda seção, enquanto os livros que foram escritos no período de Esdras estão no final, né? Como por exemplo o livro de Daniel, que está completamente deslocado na Tanakh, né? Na nossa Bíblia ela foi colocada junto com os profetas, mas na Tanakh Daniel está deslocado. Por quê? Daniel já é um livro escrito no período de Esdras. Então me parece que Esdras não seria uma boa sugestão para a escrituração do livro de Juízes, né? A cronologia do livro, né, e as evidências internas e externas confirma, né, a escrituração antes de Davi. Eu diria que até o período de Davi, mas não depois, né? Com isso, alguns sugerem que tenha sido Samuel a escrevê-lo, que seria muito plausível, porque Samuel foi testemunho ocular de alguns dos eventos ainda relatados em Juízes, principalmente quando se trata de Sansão. O livro de Juízes, ele preenche uma lacuna, né, da história do povo de Israel. Ele fala do período da entrada de Canaã e sua divisão, né, entre as tribos nos dias de Josué, e o período que antecede a monarquia dos dias de Samuel, que foi o último juiz. Cabe ressaltar que Samuel e Eli são exatamente os dois últimos juízes, né, dos dias de Israel, né, do período dos juízes de Israel, e são exatamente os únicos que não estão no relato do livro de Juízes, tá? Provavelmente até mesmo porque Eli ele é mais relevante na história de Samuel, e Samuel, por ter sido um profeta, sacerdote e juiz que unge dois primeiros reis de Israel, provavelmente foi tirado não, a narrativa da sua vida foi colocada num livro específico devido à sua relevância. O livro traz uma descrição, né, das diversas guerras, né, que foram sustentadas contra os cananeus depois da morte de Josué. Isso era simples de entender. Isso é muito simples de entender. Quando Moisés morre, Josué assume o governo de Israel, a liderança de Israel. Ele atravessa o Rio Jordão junto com Israel. O fato do Rio Jordão abrir é quase que como uma forma de Deus confirmar o ministério de Josué. Eles atravessam o Rio Jordão, chegam do outro lado. Josué, aonde ele entra, ele é implacável. Então, todas as nações que viam Josué vindo, eles temiam Israel muito por causa da figura de Josué, porque eles entendiam que tinha em Josué uma autoridade divina que lhe dava a condição e a vantagem sobre as demais nações. Entretanto, quando Josué morre, Israel ele fica sem um líder de referência à altura de Josué, até porque morre Josué e seus generais, então não sobra ninguém de relevância e de autoridade equiparada a Josué. Então as nações cananitas, elas veem Israel agora fragilizado, e que realmente estava, e começam a fazer várias incursões contra Israel, né? Então acontecem diversas guerras contra os cananeus, né? E Deus ele vai agindo conforme a sua vontade, de acordo com o decorrer da história, né? Então
Ele conta esse período das guerras que se sucedem depois da morte de Josué e foram sustentadas contra os cananeus, né? Seguida de um esboço dos acontecimentos durante o tempo dos juízes, né? Constituindo essa fase uma introdução às narrativas que se seguem do capítulo 1 até o capítulo 3, 4. Além da opressão dos israelitas, né, por seus inimigos e sua libertação pelos juízes, capítulo 3, verso 5 até o capítulo 16. O restante do livro vai falar acerca do início da idolatria e o declínio moral em Israel, que leva a quase a exterminação dos benjamitas. Este ponto da história nos parece ter ocorrido nos dias de Josué ainda, já um pouco talvez depois da morte de Josué. Então nós vamos ver duas histórias nos capítulos finais de Juízes, onde vai mostrar o começo da idolatria. O começo da idolatria começa um homem que ele bota os ídolos dentro de sua casa, vê um levita passando, lhe oferece dinheiro, contrata-o por dinheiro para que ele seja sacerdote na sua casa, né? E depois alguém passa, reconhece o levita e o leva, e ele leva consigo essa nova religião idólatra e politeísta para Israel, contaminando toda a terra de Israel, né? E no caso que levou quase à extinção dos benjamitas, você lendo o livro você vai entender melhor, conta a história de um levita que se apartou de sua mulher, de sua esposa, para ficar com uma concubina. Sendo abandonado por ela posterior, ele volta para poder reconstruir o seu casamento, faz uma festa de reconciliação de 5 dias com seu sogro. Ao ir embora, ele leva a sua esposa consigo e no meio do caminho ele para descansar, fica na casa, fica numa hospedagem, e os homens benjamitas eles se colocam à porta desta hospedagem, querendo estuprar, querendo violar o levita, querendo fazer coisas com o homem. Porém, o dono da estalagem, ele pega, oferece, ele dá a mulher do levita em seu lugar e eles a estupram, eles a estupram a noite inteira e ela acaba por morrer. E ao acordar de manhã, o levita vê a sua esposa morta. Ele então, muito contristado, ele a esquarteja e espalha o corpo dela por toda Israel, por todas as tribos, nas 12 tribos, né, para mostrar a atrocidade que foi cometida pelos benjamitas. Isso fez com que suscitasse uma guerra civil entre os israelitas, onde a primeira batalha foi vencida pelos benjamitas, a segunda também, mas a terceira levou a quase extinção dos benjamitas. Então você vê qual era o nível espiritual que estava a nação de Israel, né? Então nós conseguimos entender o porquê das nações cananitas terem crescido na intenção de tomar Israel, de tomar a região da Cananéia de volta. Bom, a cronologia dos eventos juízes, mais especificamente relacionados à Sansão, ocorre certamente nos dias do profeta Eli, que junto com Samuel compõe, né, como eu disse anteriormente, os 2 juízes que não tiveram suas narrativas no livro. O livro termina com uma frase que mostra bem a situação de Israel naquela época, né? Que vai dizer, capítulo 21, verso 25, que vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Bom, fica claro então que quem escreveu o livro tem que ser de Samuel para lá, mas eu não acredito de Ezequias para lá não, tem que ter sido antes, até o período de Davi, Salomão no máximo, eu acredito que sim, tá? Bom,
Então, para concluirmos a lição de hoje, vamos falar brevemente sobre o livro de Ruth. Não tem muito o que se falar do livro de Ruth, devido ao seu tamanho e até mesmo a sua importância dentro do cânon, que apesar de grande e explicar algumas coisas, não nos cabe aqui ficarmos prolongando muito e vamos ser bem sucintos. O livro de Ruth é considerado por muitos estudiosos como sendo um apêndice do livro de Juízes, né? E uma introdução ao livro de Samuel. Segundo Eusébio, um dos pais da igreja, em seu livro A História Eclesiástica, Juízes e Ruth formavam um único livro e que seu objetivo é dar a genealogia de Davi, contando a história de uma família que precisou se mudar da terra de Israel, Canaã, para a terra de Moabe por conta da fome. É um livro que é muito mal visto pelas feministas, porque mostra uma subserviência da mulher em estado extremamente avançado, né? Então é algo assim notório a subserviência da mulher nesse período da história, mas é um livro que também nos ajuda a entender um pouco como é que funcionava a cultura da época, as tradições, né? E até mesmo o comportamento das pessoas nessa época. É um livro pequeno, rápido de ler, fácil de entendimento, e tenho certeza que ajuda bastante no entendimento tanto do fechamento de Juízes como da abertura do livro de Samuel. Bom, eu creio que nós conseguimos abordar de forma bem leve, de forma bem sucinta, os assuntos do módulo de hoje. Espero que você tenha gostado e eu peço ao Senhor que lhe dê um bom dia, se for de manhã, uma boa tarde, se for à tarde, e uma excelente noite na presença do Senhor, lhe preparando para mais um dia na sua presença, se for de noite, e que Deus lhe abençoe e te guarde em nome de Jesus.